Muito bem, agora continuando com nossas palavras de ação. Lembra o nosso pote de tinta de ação, os seus verbos, ok? Muito importante nessa nossa comunicação, nossos 4 potes de tinta, você vai ter que ter ação acontecendo. Algum objeto ou algum ator faz alguma coisa. Muito importante, nós vamos estudar muito sobre verbos. Você vai aprender como, tanto em português e os outros idiomas, geralmente em cima daquele verbo que ocorre as mudanças. No português a gente conjuga o verbo, no inglês a gente faz um negócio parecido, não é conjugar o verbo, mas nós fazemos mudanças em cima desse verbo. Então, começa desde cedo a aprender os seus verbos. A forma que nós temos aqui, você vê 2 formas do verbo. O que está acontecendo é o presente e o passado. Agora, nós vamos falar sobre o passado bem mais adiante, ok? Acho que é lá para... nem sei a lição, mas é bem mais adiante. O que eu queria era que já desde o início vocês ficam acostumados com as 2 formas, ok? Essa segunda forma, eu não sei o que é. Eu estou só concentrando na primeira forma. Mas, quando a gente chegar lá, quando vocês forem ver o passado, nós não precisaremos voltar até agora essas primeiras lições para rever os mesmos verbos que você conhece no presente e então colocá-los no passado. E aquela forma do passado vai ficar estranho e novo. Então eu quero que vocês aprendam já desde o início o presente e o passado dos seus verbos em inglês, ok? Que só tem essas 2 formas diferentes. Para as outras formas, o futuro e etc., nós vamos usar verbos auxiliares. Então, vai por mim, só memorize o som, ok? Não precisa estar preocupado, eu vou aprender sobre o passado do verbo. Não, por enquanto não. Mas o som, eu quero que vocês saibam quando ele chega lá, o que é. Ate! Eu já domino essa pronúncia, eu já estou acostumado com essa pronúncia e é fácil assimilar. Então, vai ter 2 formas, o que realmente nos interessa agora é a primeira forma, que é o verbo no presente, ok? Então vamos ver nossos verbos. To eat. To eat, aquele T bem nítida. Eat, para no T, eat. Isso, EA, som de I, to eat. Ok, a outra pronúncia vai ser o passado, mas por enquanto só a pronúncia ate. Ate, verbo importante no nosso dia a dia. Pensa nesse verbo, faz com a boca, E vamos então, já que nós temos um pouquinho de tinta de atores, um pouquinho de objetos e agora ação, vamos aprender e vamos começar a pintar um pouquinho. Vamos ver então. I eat fish. I eat meat. You eat my fish. Ok, agora eu vou dar uma nota para vocês. A sua primeira nota vocês vão receber agora. Vocês vão receber nota 0. Mas como o senhor sabe? Você não está aqui para me ouvir falar? Eu já sei o que vocês estão fazendo. E eu dou essa ideia agora, já desde o início, porque nós queremos evitar isso. Vocês, a gente foi lendo I eat fish, I eat meat, you eat my fish, e alguns de vocês já estavam puxando a outra página e procurando a tradução. O que significa mesmo I eat? Eu como peixe. Não, gente. Lembra, nós falamos na introdução, nós queremos esquecer o português. Esse é o erro de querer traduzir tudo. Eu sei o que é I. Sim, eu pensei naquele ator I. Eu estou vendo eat. E fish. Eu pensando naquele objeto fish. Então, I eat fish. Eu estou naquela cena, eu vejo o cara com um pedaço de fish no seu prato dizendo I eat fish. E eu não vou precisar traduzir. Então, cuidado, evita. Nada de traduzir, ok? Muito bom. Depois nós vamos explicar como o significado vem através de contexto e como é fácil entender, mas primeira barreira, lembra, é que nós já usamos o português há muitos anos, muito tempo, estamos bem envolvidos com o português e é uma tendência natural. Então vamos traduzir tudo para o português. Esquece essa ideia, okay? Nada de traduzir, vamos só entender o que está sendo dito dentro do contexto. Alright, então, eat e ate. Continuando, o próximo verbo. To drink. Forte naquele R. To drink. To drink. É a forma do passado. Drank. Bem exagerado. Drank. Drink. Que nos interessa. Drink. Pensa nessa ação. Está com sede. Você vai querer drink. I drink beer.
You drink juice. Muito bom. Continuando, mais ação. Essa é uma ação, um verbo que nós fazemos muito no nosso dia a dia, ok? To speak. To speak. Cuidado com essa pronúncia. A tendência desse S antes do P, quem fala português, é querer colocar uma vogal de apoio, dizer to speak, porque a nossa letra S tem um E na frente, speak, ok? Não tem esse E, é só puxa o S e aí depois bate no P. Speak, ok? To speak. E outra forma, o passado, que virá a ser importante lá adiante, mas podemos já começar a ficar acostumado com essa outra forma. Spoke, spoke, spoke. Ok? Nossas frases pintando. I speak English. You speak Portuguese. Ok, nosso último verbo, um pouco difícil. Alguns desses verbos não são tão visuais, você não vê, né, aquela pessoa drink ou eat, ok? Então eles dão um pouquinho de problema às vezes de lembrar, mas tem alguns que são fundamentais para o nosso dia a dia. E esse é o primeiro no grupo que eu vou chamar dos 3 mosqueteiros depois, mas esse é um verbo que a gente usa bastante no dia a dia, mas não é tão fácil de lembrar essa ação. Mas pensa oh meu Deus, ok? É uma necessidade incrível, ok? Pensa nesses verbos, o que está acontecendo? To need. To need. Engole aquele D no final. To need. Alright, e o passado vai ficar needed. Needed. I need milk. Engole aquele D. I need milk. I need water. I need my family. Okay? Só uma dicasinha sobre entonação. Ainda viremos a falar sobre entonação, mas quando você está precisando de alguma coisa, você não fala, eu preciso. Você fala, eu preciso. Sua entonação já indica para a pessoa que isso é uma necessidade. Okay? Need. Muito bom. Ok, isso encerra os nossos verbos. Não esquece, gente, nós estamos nessas primeiras lições. Vocês que ainda estão um pouco perdidos aí, a apostila virtual está aí para vocês puxarem em PDF, para você imprimir se quiser, para olhar ou olhar à mesma hora que você está fazendo a aula. Também o áudio. Tem aí o download de áudio para você fazer, se quiser queimar e fazer uma cópia de CD, para vocês ficar ouvindo. O áudio tem todas essas palavras e frases, as partes do inglês, no áudio para você ficar ouvindo depois. Lembra, nós falamos que era tão importante você ouvir e ouvir? Então isso pelo menos te dá, ouve outras coisas também, é claro, televisão, qualquer coisa que você conseguir, mas pelo menos você já tem uma gravação das coisas pertinentes a essas lições para você já treinar o seu ouvido. Então não esquecem de fazer isso. Ok, então isso encerra nossos verbos de hoje. E treinam, né? Nós estamos vendo só 4, mas logo você terá vários, né, dezenas de verbos e são todos importantes. Continuando, então, lembra o nosso próximo, o 4º pote de tinta, que eram os nossos qualificadores, que dão as qualidades. Né? O ator, o objeto, faz alguma coisa. Como que ele faz? Aonde que ele faz? Que horas ele faz? Quantas vezes ele faz? Okay? Então, o nosso grupo de qualificadores. Okay? Vamos ver o primeiro qualificador aí, bem comum. E com esse primeiro, obviamente, nós estamos vendo o W aí. Lembra o W, verbo auxiliar, ou verbo auxiliar. Semivogal, isso, obrigado. Tem tantas coisas na minha cabeça nessa primeira lição. Então, W saindo dos lábios, o que eu queria chegar era no TH. Nós vamos ver agora o outro tipo de TH, são 2. Esse vai ser o TH2, 1 e 2 aqui. E lembra, nós falávamos sobre a pessoa que tem a língua presa. Eu vou ter que fazer o primeiro, o TH de zorba, era um Z abafado. Agora esse aqui vai ser a mesma ideia, só que é um S de sapo, abafado pela língua. Ou a pessoa que tem a língua presa dizendo sapo, fica sapo. Okay? Então você pode agora treinar esses zorba e sapo, zorba, sapo, okay? Lembra, gente, esses são sons difíceis e novos.
As suas bocas nunca fizeram esse som, ok? E vai rebeliar-se um pouco, a sua língua não vai querer fazer isso. Mas tem que treinar, tem que dominar. Olha um exemplo, se eu for lá na África, lá com os pigmeus que fazem um som de... Lembra daquele filme, Os Deuses Devem Ser Loucos, que tinha, o cara falava assim... Cada hora ele ficava fazendo uns... na boca dele, ok? Ok? Se eu quiser falar aquele idioma dos pigmeus... eu vou ter que aprender a fazer aquele... Eu não sei, vem cá, baixinho, abre a boca aí. Como é que você está fazendo isso? Eu vou ter que aprender. Eu não posso deixar fora os... senão eu não vou conseguir me comunicar com eles. Então, no inglês, nós temos esses THs. Oh, que coisa esquisita, eu não vou conseguir fazer. Ei, se tu quer falar inglês direito, vai ter que aprender. E eu estou explicando como fazer, que aí são importantes. São dois tipos apenas, o TH1 e 2, o zorba e o thapo. Ok, então vamos com esse qualificador. E aberto o som de E, M, F, C, TH de thapo, with. With. With, ok, vamos ver as frases. I speak with my mother. I speak with you. I speak with my family. Não esquecem, cuidado desde o início, nada de traduzir. Eu sei, você é um adulto, eu quero saber o que eu estou falando. Não, você é uma criancinha, você é um bebezinho, ainda está dentro da mãe. Você não sabe de nada ainda, você está só querendo aprender estes sons, ok? Alright, nosso próximo qualificador, aquele som exagerado que nós tivemos aqui com family. Vamos colocar ele aqui também. And. Isso mesmo, and. And tem alguns usos, basicamente você vai pelo posicionamento, and vem entre duas coisas, é tal coisa and tal coisa, ok? É sempre no meio, tal e tal, and, ok? Vamos ver as frases. I eat fish and meat. I drink wine and beer. I need water and milk. Ok, também, algumas pessoas já estão estranhando minha pronúncia. Mas essa é uma pronúncia parece bebê, parece infantil. Sim, vocês acabaram de começar, eu quero que vocês pegam... Claro que ninguém anda por aí falando inglês. I need water and milk. Não, a gente fala I need water and milk. Só que para chegar lá, vocês precisam bem mais devagar e uma pronúncia bem direitinho. Então, calma, vocês que já sabem alguma coisa, não se precipitam, ok? Fica com a gente desde o início, aquele negócio bem simplificado. Lembra, vocês são criancinhas, bebezinhos. Ok, agora nós vamos ver uns qualificadores de when. When é quando, ainda veremos a palavra when. Mas eu queria só especificar isso pela cor. Nós vamos começar a ver nossos qualificadores indicados com cores. Isso vai te ajudar a associar qual dos meus qualificadores é esta palavra. Okay? Então, o azul simboliza de quando as coisas ocorrem, que horas vai ser isso ou aquilo. E se errar estes totalmente estraga, né? Eu estou falando para você, oh, sim, onde vai ser a festa? Onde vai ser a festa? E você está me falando, oh, lá na casa do João. Não, cara, onde vai ser a festa? Bom, você quer saber quando? Ah, é mesmo, ok? Então, esses qualificadores vão ser importantes. Alright, então, qualificadores de quando, when, vamos ver, now. Now, pensa nesse horário, está acontecendo now. Vamos ver as frases. I need my wine now. I need to eat now. Now, I need my mother. Você pode ver o posicionamento, não é tão importante. Ok, outro qualificador de quando as coisas ocorrem. Olha o ritmo, a batida lá no final. Today. Today, a tendência de quem fala português seria dizer today. Ok, não, olha o ritmo do inglês. Today, today. Frases. I need to speak English today. Ah, quando foi que ele precisava? Today. Pensa no tempo. I need to eat fish today. Muito bom. Ok, agora falamos sobre os 4 potes de tinta, ok? Os seus atores, os seus objetos, suas palavras de ação e os qualificadores. Agora existe um outro grupo de, um outro pote de tinta, que são suas expressões idiomáticas, ok? É um grupo importante, mas que não é tão oficial, porque pensa bem, pensa sobre expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, muitas vezes, tem gente que chama de expressões idiotas, ok? Larga do meu pé.
largar o quê? Seu pé? Eu não estou nem tocando em você, né? E por aí vai. Tem muitas expressões que ficam muito comuns e são muito usados pela gente quando nós estamos batendo um papo e conversando. Se vocês querem aprender a falar bem o outro idioma, o inglês no nosso caso, vocês vão ter que saber expressões idiomáticas. Tenta guardar uns 15 ou 20 expressões no bolso, ok? Para você ter naquela hora certa de usar. Isso dá um brilho muito especial ao seu inglês. Eu conheço umas pessoas que, embora sua pronúncia é meio abrasileirado, assim, um sotaque, vamos dizer, mas de vez em quando eles usam uma expressão e isso faz com que eu nem percebo que eles têm um sotaque. Eu falo que o inglês dele é muito bom, porque ele está usando coisas que eu conheço, coisas legais do dia a dia. Então, dê uma atenção às suas expressões. É quase possível, tem até gente que quase só fala em gíria, o tempo todo só falando expressões. É possível se comunicar com expressões apenas. Então, treina as suas expressões, são muito importantes. Vamos lá. Thank you, aquele TH de sapo. Thank you. Oh, thank you. Please. Please. Som de Z aí no final. Please. What's your name? What's your name? Não esquece, vocês apressadinhos, nós veremos outras pronúncias depois. Fiquem nessas pronúncias, isso é pronúncia de criancinha, estamos aprendendo bem lento e bem óbvio. Depois nós vamos começar a enrolar a língua um pouco, ok? Muito bom. Ok, vamos para o quadro que eu quero explicar, usar esses próximos expressões para explicar uma coisa muito importante, ok? Vamos colocar, colocar aqui primeiro. E vamos explicar algumas coisas. Vocês todos já ouviram falar que alguém fala algum idioma fluentemente? Sim, eu gostaria de falar o inglês fluentemente. Eu conheço fulano, ele fala chinês fluentemente. E erradamente, todo mundo pensa quando se fala fluentemente, e você provavelmente pensa isso, que isso quer dizer que aquela pessoa sabe tudo daquele idioma. Ele sabe todos os verbos, ele sabe todas as palavras, ele é um craque, ele é um profissional naquele idioma. Errado. Okay? Falar um idioma fluentemente quer dizer, vamos usar a palavra fluir. Fluir, o rio corre fluentemente, as águas, o riacho, né? Os movimentos do bailarino eram fluentes. Okay? Quer dizer que não tem interrupção. E é isso quando alguém fala fluentemente, as palavras, aquele código sonoro, aquela sinalização flui da boca. Okay? E nós vamos então ver uma das formas que isso ocorre. Okay? Só um exemplo de quem, por exemplo, até fala o português, mas não fluentemente, um gago. Okay? Não tenho nada contra pessoas que gaguejam. Eu também gaguejo às vezes. Mas quando uma pessoa gagueja, ela não fala fluentemente. Veja bem, como é difícil você entender um gago. E não sei o que, e você fica lá, sim, vamos lá, cara. Né? É difícil para o seu ouvido. Então, não torture as pessoas com quem você vai falar sendo um gago ou não sendo fluente. Nós queremos ser fluentes no idioma. Okay? E isso vem, entre outras formas, da seguinte, olha só, nós vamos referir a isso como sendo consoante vogal, ok? Vocês sabem o que é consoante, o que é um vogal. A ideia é essa, de você manter consoante vogal, ok? Nós vamos ver um exemplo simples disso, vamos colocar aqui, com texto, tá? Repetir, mesmo consoante, mesmo vogal. Consoante vogal, ok? As batidas. Se quiser, ok? Repetindo o mesmo. Agora, vamos fazer outra palavra aqui. Vamos colocar uma palavra sem isto, ok? Que tal inventar, ok? Esse giz. Soni patule. Ok. Não dá para ler soni. Esse é um I. Patuleta. Pronto. Vai. Ok? Soni patuleta. Dá para dizer essa palavra. Soni patuleta. Okay? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as vogais.
os vogais. Eu ainda estou aprendendo português. Ok. É tarde. Ok. Agora, vamos tentar só dizer esta palavra. Só consoantes. Não sai da boca, gente. Não consigo fluir com esta palavra. Então, por isso que estamos desenhando nossas palavras para manter consoante e vogal, ok? Para poder fluir. Agora, você observe isso acontecendo com esta expressão. Olha só o que nós temos. O G, consoante, vogal, consoante. D. Agora, olha aqui, o D e o M estão chocando. Consoantes não batem muito bem. A tendência do português seria colocar um I aqui. Good morning. Ok, não, queremos isso não. O que você vai ter que fazer no inglês é engolir esse D. Ou simplesmente, para não entrar nessa de, ok, todas as vezes que eu tiver consoantes eu vou engolir, não sei o quê. Não, faz o que é natural. Treina isso. Relaxa. Good morning. Você vai ver esse D ficar meio engolido, mais suave, ok? Good morning. Antes de ver o resto dessa expressão, vamos só ver mais uma coisinha em termos de pronúncia. Aqui, esse finalzinho, ing, ok? Muitas pessoas têm problema com essa pronúncia. E a ideia é o seguinte, em português temos um som parecido, ok? O problema é que o português vê ing e nós queremos dizer esse G. Acaba saindo good morning, dizendo o G na garganta como goiaba. Não. Esse som, vamos colocar uns exemplos aqui. E isso não ocorre só com ing. ING é bem popular, mas você tem ONG, ANG, UNG, esse ING que eu estou falando, ok? Vamos colocar bem, ok? Agora, isso não é, lembra dos bang bang? O pessoal fala bang, dizendo esse G. Não, a pronúncia parece um pouco como o português, bem. É aquele som nasal. Esse G fica no nariz junto com o N. Bem, ele não vai na garganta. Bem, ok? Então é bang, não é um bang. Bem, deixa esse NG no seu nariz, ok? Cantou. Eu estou sem dinheiro, hein? É mais ou menos esse som que a gente faz no português, nasal, Então, morning, ele fica no nariz, ok? Good morning. Ok, vamos ver a pronúncia então desse grupo de expressões, ok? Engolindo o seu D, good morning. Ok, próximo nós não vamos ter esse problema, porque temos o D e aí um A, good day, o D vai bater contra o A. Ok, cuidado que o ritmo vai lá no final. Ok, a tendência vocês vão querer dizer good afternoon, param papam, não é good afternoon, papapá, e batendo lá no finalzinho, ok, good afternoon, nossa batida. Ok, outra observação que eu queria fazer para vocês, aproveitando que nós temos agora duas formas, duas pronúncias para a mesma palavra. Interessante isso, gente, para ajudar vocês enquanto a gente estiver fazendo as pronúncias, então, das palavras. Olha só, a palavra good. Ok? Quando a palavra good, ou a outra palavra, qualquer que seja, é apresentado a vocês assim, sozinho, eu só posso dar 70% da pronúncia. Por que, professor? Por que não pode dar 100%? Porque palavras não atuam sozinhos. Palavras sempre tem um vizinho, alguém do lado, uma palavra na frente ou outra atrás. Sempre tem alguém do lado que vai influenciar a pronúncia desta palavra. Então, sozinho eu vou dizer 70% good. Para no D, mas diz o D um pouquinho good. Ok? Esta palavra aqui, na hora que eu empreguei essa palavra nesta expressão aqui, ele ficou com uma pronúncia good. Eu quase nem falei o D. Esta mesma palavra, quando eu usei aqui,
eu não estava engolindo o D, eu estava dando o D bem forte para bater nesse A. Good. Então a pronúncia aqui ficou good, 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 good. Duas pronúncias diferentes. A mudança ocorreu na hora que os seus vizinhos entraram. E nós vamos ver isso mais adiante, mais em detalhe. Mas só quero que vocês, porque sempre tem alguém estranhando. Professor, eu escuto você fala a palavra de um jeito uma hora e de outro jeito outra hora. Percebe as palavras que estão em volta. Talvez isso esteja afetando a pronúncia. Como nesse caso, então, o D bate é good afternoon. Ok, continuando. Próximo também, o D batendo no E. Ok. E a batida aqui. Good evening. Também o seu NG no final. Morning. Deixa no nariz. Então, good evening. Good evening. Muito bom. E o seu último, mais uma vez, vai ter que engolir. O D e o N não vão bater muito bem, vão chocar. Então engole esse D. Good night. E o T no final também. Good night. Good night. Good night. Rápida explicação, você tem good evening e good night, tem a mesma tradução aí, boa noite. São dois tipos de boa noite. Good evening é geralmente a primeira boa noite que você dá para as pessoas, ok? Você chega no lugar, gente, tudo bom? Boa noite todo mundo, como é que vocês estão? Boa noite. Good night é sempre o seu último boa noite. Tchau, eu vou embora, good night. Tchau e bênção. Então, você não dá um good night sem ter dado um good evening primeiro. Então, são dois tipos de boa noite aí, ok? Isso seria boa início de noite e boa noite final, ok? Existe essa diferença aí. Ok. Isso termina então os nossos expressions. Vamos para o grammar agora, ver umas coisinhas, nossa gramática. Eu mencionei no início, nós não vamos ter muita coisa de gramática. Lembra, criancinhas, os pais não estão lá com livros e livros de gramática. Meu filho, você errou aquela regra de gramática. A criança aprende a gramática pelo seu ouvido, né? Lembra, se eu falo para você, carro meu está lá na frente. Você sabe que não é carro meu, que deveria ser meu carro. Mas por quê? Você sabe a regra de gramática? Não, o meu ouvido sabe que não é carro meu, que deveria ser meu carro. O seu ouvido, então, gente, é que vai saber a diferença e vai saber a gramática certa. Agora tem algumas coisas que a gente precisa explicar para facilitar para vocês entenderem melhor, ok? Primeira coisa, então, é o seguinte... Diferente do português, ok? O inglês nesses casos. Nós falamos sobre já dois atores, I e you, ok? No inglês é super importante entender isso, porque é totalmente o oposto do português. E é uma coisa que muitas pessoas que tentam aprender o inglês esquecem e acaba estragando tudo. Vamos ver o português, ok? Preciso comer. Precisamos comer. Precisam comer. Um dia ainda vou ter meu quadro virtual, ok? Precisam comer. Vamos usar esses exemplos, ok? Preciso comer, precisamos, preciso. No português não é necessário colocar o ator necessariamente na sua frase. Por quê? Porque a conjugação, esse finalzinho, já diz quem é o ator. Preciso comer, quem é o ator? Eu. Precisamos comer. Nós, preciso, eles, a gente já sabe quem é o ator. Então, em português, o ator não precisa trabalhar. A gente raramente colocamos nosso ator. Olha o inglês. Vamos deixar sem I. Need, precisar e eat. Ok? Quero o to aqui, nós vamos falar sobre esse to. Precisar comer. Agora, imagina se o português fosse assim. Precisar. E não existisse preciso, precisamos, precisam. Ou seja, nós não conjugássemos o verbo em português. Ficasse precisar para todos os atores. Eu precisar, você precisar, nós precisar, eles precisar. Aí inventa de fazer uma frase, precisar comer, precisar comer, precisar comer.
A pessoa não vai, ela vai entender, mas sim, eu estou vendo a cena, eu sei qual é a ação, mas cadê o ator? Quem é o ator? Você seria forçado a colocar eu precisar comer, ele precisar comer. Então, no inglês é assim, need, não vai mudar o need, vai ficar need para todos os atores. I need, you need, we need, they need. Então, eu não posso só dizer need to eat. Fica precisar comer. Ok, então a regra simples para vocês lembrarem, e nós vamos ver isso durante o curso, e eu sempre estarei lembrando vocês disso, é que no inglês sempre temos que usar o ator, ok? Isso independente de quantas vezes for na frase, ok? Preciso comer, olha o português, sem os atores. Preciso comer porque estou com fome, porque não jantamos. No inglês você vai ter que dizer, eu precisar comer porque eu estar com fome, porque nós não jantar. E sempre colocando os atores. Okay? Agora é muito importante isso, gente. Eu já vi pessoas que falam até bem, têm uma boa pronúncia, eles formam as frases e falam, mas deixa fora o ator. E falam, aí assim, quem? Você está falando de quem? Oh, é mesmo? Ou pior. Imagina você trocar os seus atores. Por isso que é tão importante você memorizar os seus atores, trocar os seus atores. Oh, deixa eu falar sobre o meu irmão João, o João. Ela é muito bonita, ela tem muitos amigos. Como? Quem? Peraí, cara. Quem está falando? O meu irmão João. Sim, então. Então, ela é muito bonita, ela... Oh, não, ela não, ele, eu confundi os atores. Fica totalmente esquisito. Então, entrar numa cena e estar usando no inglês, já que tem que ter o ator, pior ainda, colocar o ator errado, dê uma atenção aos seus atores, vai ter que ter eles bem memorizados para utilizar no inglês, ok? Alright, aí você tem os exemplos então, I need, I speak e I eat. Do lado direito, esse to, vamos já explicar o to, só para explicar, na verdade, a gramática... Você não fica memorizando regras na hora de falar, você não lembra de regras, você lembra o que soa, como que soa as coisas, ok? Bom, nós tivemos nossos verbos e apareceu então esse tozinho, to eat, to need e assim por diante. Need. Ok, bom, vocês entendem. Ok? Esse tozinho, o que ele faz? Bom, é o seguinte, gente, enquanto em português os verbos são bem amigáveis e não tem problema nenhum, eles trabalham juntos, são conjugados e etc. No inglês não, nossos verbos no inglês são muito chatos, são muito briguentos, ok? Brigam. Então, por isso que cada verbo anda por aí com um guarda-costa. No inglês eles são chamados de partículas, são palavrinhas que não têm significado, mas têm uma necessidade, ok? Então nesse caso esse tozinho serve para proteger, para ser guarda-costa do seu verbo, é a forma mais fácil de lembrar. Então sempre que você tiver dois verbos no inglês, você vai ter que separar a briga dos dois com esse to. Por exemplo, I need to eat. Então, verbo... Outro verbo vai ter que ter o to no meio, separando a briga. Se eu tiver apenas um verbo, I need milk, preciso de leite, ok? Não precisamos então. Esse aqui não é um verbo, eu não preciso separar a briga. Não vai aqui o to antes desse need, porque o ator não é um verbo. É quando eu tiver dois verbos, vai aparecer esse to no meio. A forma mais fácil de vocês entenderem. Tudo bem, existe o infinitivo do verbo e tudo mais, explicações gramaticais bem complicadas, mas isso não leva a nada. Só quero que vocês entendam o que esse to está fazendo aí. Okay? Existem outros tipos de to, mas esse é só para separar, não significa nada, não tem significado, mas tem que estar lá. Agora, como vocês vão aprender isso com seu ouvido? Vai soar esquisito dizer I need eat. I need eat? I need eat? Peraí, tem alguma coisa errada. I need eat. I need to eat. I need to eat. Agora, eu não sei por que tem que ter esse to, mas eu sei que tem que ter. Beleza. Okay? Então lembra, gramática é só para matar a sua curiosidade, na verdade. Okay? Olha aí nosso D, engolindo esse D, need to, ok? Para não chocar aí com o T, need to eat. Olha, vamos ver as frases então. I need to speak. I need to eat. I need to drink.
Muito bom. Ok, por final, eu só queria rapidamente, para a gente encerrar essa lição, essa primeira lição, é um pouco comprido, mas tem bastante informações que vocês precisam já começar a trabalhar na sua mente e que vão influenciar o resto do curso, ok? Então é importante isso. Vamos ver os seus frames, ok? Vamos ver o que são frames. O aluno não precisa aprender listas completas das formas do idioma, mas sim a estrutura dentro do qual estas formas encaixam. A habilidade de fazer substituições corretas é muito importante. Estas estruturas são chamadas de frames ou quadros. Essa última frase que é a mais importante. Para adquirir facilidade automática numa língua, é preciso exercitar utilizando esses frames. Vocês ouviram bem? Você quer adquirir facilidade automática? Oh, eu quero. Cadê? O que eu vou tomar? Alguma coisa? Ok? Não. É treinar usando esses frames. E eu vou explicar a razão dos frames, da importância delas, mas vai por mim. Treine os frames. Estão aqui para isso. Treina todos os dias. Tem que treinar. Repetir muito. Esses são seus exercícios. Vocês vão ver no curso, nós não temos exercícios, tarefa de casa, coisas para você me mandar para eu corrigir. Não tem nada disso. Okay? Vocês têm que ouvir o dia todo e treinar os seus frames, repetir os seus frames. Ok. Agora, a ideia de um frame é o seguinte. Isso nos traz um outro aspecto. Nós falamos sobre ritmo e agora vamos falar sobre um outro aspecto que é super importante. Chama-se contexto. Gente, quando nós estamos falando, estou falando um idioma, estou falando com as pessoas, geralmente a gente está falando sobre o quê? Uma cena. Alguma coisa que está rolando, que está acontecendo, que tem atores ou objetos fazendo coisas de algum jeito. Okay? Então, quando você fala, é sobre um contexto. Então, é importante entender isso. Muitas pessoas sabem bastante palavras no inglês, mas eles ficam atordoados e tudo errado numa conversação em inglês. Oh, meu Deus, tentando traduzir palavra por palavra e entender tudo. Peraí, se você parasse, eu não preciso saber nada de inglês. Eu posso parar e olhar essa cena e entender o que está acontecendo, né? Eu estou vendo, o cara acabou de chegar no barquinho dele, desceu do barco, tem algumas pessoas aí, ele está segurando um bicho grande e feixe, não sei o que, feixe. Obviamente, ele acabou de chegar de uma pescaria, pegou um peixe grande, ele está falando sobre o peixe grande. E eu não falo uma palavra de inglês. Okay? Isso que é contexto, é o que está acontecendo naquela cena. Eu vou usar, já que cenas nós temos em novela, vamos usar um exemplo então da importância de frames, justamente em termos de contexto. Nós ainda vamos falar muito sobre contexto, mas imagina uma cena de novela, ok? Os atores estão lá, acabaram de filmar o dia de hoje e cada um deles recebe as suas falas para ir para casa treinar para voltar amanhã e gravar mais cenas da novela. E nessa novela nós temos um médico, faz o papel de um médico, nós temos, claro que o médico tem uma enfermeira, né, e tem vários personagens. Bom, o médico pega as falas dele e vai embora para casa. Tchau, gente, né? A enfermeira pega a atriz, claro, a enfermeira pega as frases dela, a fala dela e também vai embora para casa treinar. Ela encontra com a menina que faz o papel de cozinheira na mesma novela. Oh, fulana, vamos treinar nossas falas juntas, né? As duas sentam lá, mas espera aí, ô fulano, você faz o papel de enfermeira e você não tem cena comigo. Isso não... Quer dizer, como é que uma vai treinar com a outra? A ideia, gente, é que a enfermeira deveria estar treinando as falas dela com o médico. É o médico que vai fazer cena junto com ela. Okay? Então, a ideia dos seus frames é de você treinar palavras que vão junto com outras palavras. Veja bem, voltando à pescaria, né? Naquela pescaria, quando eu chego lá e eu quero entender as coisas, eu sei, meu ouvido, minha mente não está esperando nenhuma palavra, como por exemplo, pneu, né, avião, comida gostosa.
O quê? Isso não tem nada a ver com esta cena. Da mesma forma, falando sobre a novela, sobre o médico faxineiro. Médico motorista. Eu não sei o que tem a ver. Médico, enfermeira. Okay? Então são palavras que trabalham juntos. Okay? Essa é a ideia então de você treinar. Vamos ver então. Nós temos o primeiro exemplo aqui, drink. Ao invés, então, do aluno ficar o dia todo com listas dessas palavras e tentando enfiar essa palavra na minha cabeça, vai, drink, entra. Por que não treinar essas palavras nas suas cenas? Beber. Deixa eu treinar beber com aço. Deixa eu treinar beber com madeira. Por quê? Eu nunca vou dizer beber madeira. Eu nunca vou dizer beber aço. Eles nunca vão aparecer na mesma cena. Então eu vou treinar essa minha palavra que eu estou querendo memorizar com os seus companheiros, para acostumar. Drink beer, drink water, drink juice, ok? Agora, outra ideia dos seus frames, gente, é o seguinte. Okay? Fora treinar o contexto, as palavras que ocorrem com frequência, uma com a outra, mas tem outro aspecto nisso, é a forma de você conversar. Tem duas formas que a gente conversa. Uma forma é bem explicado e bem concentrado, você tem que pensar palavra por palavra, e nesse tipo de conversa você vai ter pausas grandes, ok? É uma pessoa, por exemplo, que está aparecendo no programa de televisão, ele está explicando as suas ideias, as suas propostas, ele tem que ser bem específico, ele tem que pensar muito bem, palavra por palavra, o que ele vai dizer. É um jeito de falar, okay? Não é muito comum, geralmente, no nosso dia a dia. E você tem uma outra forma de falar, que é abrir a boca e só falar sobre as coisas comuns, que é coisas que você fala todos os dias, ok? Quando aquela criança chega para pedir uma água, ela não chega e tem que parar e dizer, ok, mãe, peraí, mãe, eu quero beber, como é que é a palavra? Água. Essa é uma frasezinha comum que nós falamos todos os dias, quero beber água, quero beber água, quero beber água. Então a ideia dos frames, gente, é da gente ter as nossas palavras trabalhando uma com a outra no seu contexto, ok? E a gente, em vez de aprender a falar palavra por palavra, nós já aprendemos frases mínimas, pequenas frases, ok? Então quando você chega, você não fica eu quero e fala palavra por palavra, você já fala uma frase e depois outra frase e depois outra frase, ok? Então isso é super importante porque é assim que a gente comunica, e é assim que é bem mais fácil você falar, depois vai influenciar um monte de coisas, por exemplo, a sua rapidez, de você poder falar mais rapidamente, ok? Alright, então super importante, treina os seus frames, repete, nada de traduzir, vocês não precisam ainda estar sabendo o que eu estou dizendo, né? Com o tempo isso virá, né? O que é drink? Eu lembro mais ou menos o que é water, ok? E etc. Então treina os seus frames, super importante, ok. Por hoje é só, espero vocês na próxima lição.